Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Van Pitaluga. E hoje eu quero conversar com você sobre o que é rota paralela, afinal de contas. O que é isso? Que projeto é esse que eu tenho conversado sobre ele com vocês? Hoje eu quero falar um pouco mais. O que é isso? O que é uma terapeuta envolvida com empreendedorismo digital? O que é uma proposta de uma mentora para empreendedores digitais? Antes de eu explicar exatamente o que é a Rota Paralela, o projeto da Rota Paralela, eu preciso contar para vocês um pouco do meu percurso, para que você possa entender o que aconteceu comigo para eu chegar agora onde eu estou. Eu, com 16 anos, eu passei no vestibular. Uma coisa que na época era por decreto, era uma coisa assim, faz muito tempo, acabei de contar minha idade, né? Então veja só, eu fiz o vestibular e, por incrível que pareça, eu não sabia o que é que eu queria fazer na universidade. Eu tinha uma ideia típico de adolescente. Eu sabia o que eu não queria fazer. Não é assim? Adolescente sempre quer falar o que ele não quer fazer. Eu sou de uma família de médicos, né? Tem muitos médicos na minha família. Meu pai é médico, eu tenho um tio médico, tenho vários primos médicos, a minha irmã é médica. E a minha mãe também é da área da saúde, né? Ela é psicóloga, psicanalista. Então, pessoas que optaram como profissionais a cuidarem de outras pessoas. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser médica, mas é aquela coisa da admiração pelo pai, né? De ver a profissão assim, eu quero ser como meu pai. Mas na adolescência, como diz a minha mãe gosta muito de dizer que eu virei do avesso na adolescência. Então, virada do avesso, eu falei, olha, eu faço qualquer coisa menos medicina, não quero fazer medicina. Tá certo. E surgiu a oportunidade, eu fazia segundo ano, naquela época, né, a gente chamava de segundo grau, e não de, agora é ensino médio, né? Então, eu fazia o segundo ano do ensino médio, e surgiu a oportunidade de fazer o vestibular. E eu fui fazer o vestibular na Universidade Federal de Goiás, porque eu sou goiana, nasci em Goiânia e resolvi fazer o vestibular. Na época, a PUC, antiga Universidade Católica de Goiás, mais uma vez estou entregando a minha idade, quantos anos atrás, era a Universidade Católica, não aceitava ninguém que fizesse a inscrição sem o ensino médio completo. Lá vai a Van fazer vestibular. O que eu queria? Vejam só. De qualquer maneira, na área de exatas. Eu sentia que eu tinha um chamado na área de exatas. E não tinha arquitetura, né? Hoje a arquitetura nem é considerada área de exatas, acho que até é considerada área de humanas. Desculpa a ignorância, eu posso estar errada, mas parece que ela está classificada aí, porque tem muito a ver mesmo. A arquitetura era só na católica. Na federal eu não poderia fazer arquitetura. Aí eu falei, então vou fazer engenharia civil. Vou colocar aqui engenharia civil. E na época, eram assim, as primeiras, se não era o primeiro ano, era o segundo ou terceiro, que a Universidade Federal estava oferecendo ciências da computação. E eu coloquei lá a segunda opção, ciências da computação. É típico de adolescente, porque ciências da computação estava mais concorrido do que engenharia civil, ou seja, se eu não passasse para engenharia civil, eu não passava para mais nada. Mas passei para engenharia civil e fui fazer o curso. E fiz o curso, os 5 anos. E para mim foi uma felicidade, uma surpresa, porque a engenharia civil me deu
toda a estrutura de visão administrativa, de visão concreta, de trabalhar o pragmatismo a nível profissional, que eram características que estavam em mim e que eu não tinha a menor ideia que existiam. E o curso de engenharia me ajudou. Só que, na verdade, durante o curso, quando você pensa num engenheiro, você sempre pensa em obra, principalmente civil, né? Você pensa em obra, você pensa na parte técnica, é muito óbvio isso. Só que eu fiz um estágio em obra na minha vida, que durou 9 meses. Desde do início do curso, no 3º ano eu já comecei estágio, independente de ser obrigatório ou não. E o meu primeiro estágio foi numa obra e durou 9 meses. Quando terminou, eu estava contando os dias para aquele estágio acabar, porque eu não tinha mais saco para estar dentro de uma obra. Quando eu saí desse estágio, eu tomei uma decisão. Nunca mais eu piso em obra. Eu não quero saber de obra. Eu não gosto de tocar obra. Eu não quero isso para mim. E assim foi. Então, tem um jargão na engenharia. Quem for engenheiro vai me entender, que é o seguinte: eu sou engenheira de obra pronta. Ou seja, eu não piso em obra. Eu nunca pisei em obra. Eu trabalhei 1 ano e alguns meses na minha vida. A minha carteira foi assinada 1 ano e 2 meses, eu acho. Depois disso, eu abri a minha empresa de construção civil e me tornei empresária aos 25 anos. Então, desde lá, são 25 anos de vida como empreendedora, como empresária. E dentro da minha empresa, não toquei obra, eu tinha um sócio. E esse sócio, ele era responsável pela área técnica e comercial. E eu fiquei na área administrativa financeira. E aí eu descobri o quanto que eu gostava de tratar com as pessoas, com gente. Eu conversava tanto, tinha dia que eu conversava tanto com as pessoas, né, já com a empresa um pouco maior, como empresária, como diretora administrativa, como responsável pelo recursos humanos. Eu adorava conversar. A impressão que se passava é até que eu não trabalhava, eu só conversava. Mas o meu trabalho tinha muito mais qualidade e excelência nessas conversas, descobrindo o que estava acontecendo com os meus funcionários, percebendo como as coisas iam. E eu sempre tive muita paciência, eu sempre liderei delegando. Eu sempre fui uma líder que delega, né? Eu não lidero por conflito. Eu não sou assim, não é da minha personalidade. Então, na engenharia, eu aprendi a lidar com pessoas. Eu aprendi o quanto era importante ouvir as pessoas para poder gerir. Eu descobri que eu funcionava assim, que eu gostava de ouvir e que eu gostava de conduzir as pessoas a encontrar uma solução para os problemas que elas traziam para mim. Mas tudo isso num contexto administrativo financeiro. Eu sempre gostei de finança, nunca tive problema com isso. Durante a minha gestão dentro da empresa, eu até fiz uma pós-graduação na FGV, na época, por necessidade, para agregar, mas não veio ao caso. Muito bem. E aí, o que aconteceu? A empresa foi crescendo e eu fui vivendo os problemas do que é ser empresário no Brasil. Como é difícil, como as questões são intrínsecas ao nosso dia a dia pessoal. Nesse contexto, né, antes mesmo de abrir a empresa, eu me casei, eu tive filhos, então eu fui viver essa dupla jornada que vários empreendedores vivem, não são só as mulheres, porque os homens também, quando se tornam pais, precisam se dividir. Então, todo esse processo eu vivi. E eu fiquei na empresa como sócia, né, assim, igualitária, por 13 anos.
Então, durante 13 anos, a empresa se consolidou, a empresa está no mercado, é uma empresa excelente, que continua crescendo, já está grande, mas continua crescendo. Mas, quando foi em 2005, eu saí da empresa, por escolha, por uma questão pessoal, houve uma questão na minha vida pessoal e eu tomei a decisão de que eu não queria mais continuar na engenharia. Que seria melhor que eu não continuasse na engenharia. Mas eu estava muito em dúvida, eu estava meio perdida e eu não sabia onde eu ia focar a minha vida pessoal ou profissional. Tanto a pessoal quanto a profissional. E eu precisei de ajuda terapêutica. E não foi só fazer terapia. Fazer terapia é algo extremamente importante para muitas pessoas. Não é para qualquer um, mas é importante para muitas pessoas e quem se entrega ao processo vê resultado. Então, nesse processo de busca, nesse processo de encontrar respostas, eu resolvi fazer uma outra formação. E entrei numa formação de terapia transpessoal, que é um curso que na época foi um curso de 4 anos. Fiz outras formações e me tornei terapeuta, que é o que importa. Eu cheguei aqui, hoje eu sou terapeuta. Só que eu nunca deixei de estar ligada ao campo organizacional. Logo que eu saí, né, dessa empresa da construtora, logo depois eu abri uma outra empresa, eu constituí uma outra empresa, porque mesmo estando como terapeuta, atendendo indivíduos, atendendo grupos, eu não queria deixar de ter ali do meu lado a possibilidade empreendedora, porque quem é empreendedor não deixa de ser. Quem quer criar um negócio, quem quer empreender um negócio e se tornar empresário, é algo que é inato, não é algo que você se torna, não é algo que você aprende. Quanto mais eu vivo, mais experiência eu tenho com empreendedores, mais certeza eu tenho de que é algo que a pessoa nasce com isso, nasce com esse espírito empreendedor, nasce com esse impulso. Então eu não deixei de lado a história de ser empreendedora. Mas eu não sabia como que eu ia fazer isso, porque eu fui experimentar ser terapeuta, o mundo dos autônomos, né? Acabou que eu atuei durante bons anos como autônoma. E aquilo não me satisfazia, não me deixava feliz, completa. Eu tenho o maior prazer em trabalhar como terapeuta, em atender indivíduos, em atender casal, em atender grupos. Eu trabalho com grupos em uma das linhas que eu uso. Mas isso não me completava, não me deixava feliz, totalmente feliz. Inclusive, eu continuo atendendo os meus clientes, hoje num número muito menor, né? Mas eu continuo. Porém, como eu disse antes, eu nunca deixei de olhar para a parte das empresas organizacional, inclusive como terapeuta. Então, logo que eu me coloquei no mercado, eu me coloquei como consultora organizacional também, usando todas as técnicas que eu conhecia, toda a minha formação, eu fui fazer consultoria para as empresas. E no contato com as empresas é onde eu melhor vejo o que eu posso oferecer para as pessoas. Então, é algo em mim que é o empreendedor. Então, assim, é como se a minha alma de empreendedora enxerga a alma do empreendedor com o qual eu relaciono, o empreendedor que eu atendo, o empreendedor que eu ajudo a perceber as dificuldades todas que estão
provocando as questões dele como empreendedor e da empresa, do negócio em si. Então eu fui trabalhar como consultora de empresas e era muito bom, mas não me satisfazia também. Eu estava feliz no meu trabalho de atendimento individual em grupo, eu estava feliz fazendo uma consultoria para empresas, atendendo profissionais, capacitando líderes, tudo isso me deixava bem, eu não estava infeliz e frustrada. Mas tinha uma coisa, um incômodo que eu custei a identificar. Eu tive muita dificuldade em identificar. E essa muita dificuldade que eu estou compartilhando com vocês foram anos. Eu fiquei 4 anos namorando o empreendedorismo digital, buscando os melhores players do mercado, tentando encontrar alguém que tivesse integridade e estrutura para passar conhecimento, para que eu pudesse dar esse passo. Mas lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu nem sabia se era empreendedorismo digital. Eu não tinha essa fala, entendeu? Mas eu comecei a perceber que o que estava me incomodando é que quando eu estava com uma empresa fazendo uma consultoria, sabe o que acontece? A gente tem uma exclusividade nas consultorias. Você tem que ter um contrato de sigilo das informações que você vai receber da empresa e com as quais você vai trabalhar, e você também precisa respeitar uma certa ordem. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Se eu resolvo dar uma consultoria, né, sistêmica, que é o que eu faço, a consultoria sistêmica terapêutica, que olha para as questões da empresa como um todo e para o empresário e líderes, se eu estou atendendo uma imobiliária, por exemplo, eu não posso atender outra imobiliária ao mesmo tempo. Se eu vou fazer uma consultoria para uma construtora, enquanto esse processo não termina, eu não consigo atender outra construtora. Percebem? Isso é uma questão de mercado, é como funciona a consultoria que eu ofereço, e vários colegas também trabalham assim, porque o mundo físico é diferente do mundo digital. E no mundo físico, os empresários ainda têm uma crença de agenda oculta, sabe? As coisas não podem ser faladas, não podem ser compartilhadas, as coisas têm que ficar num segredo. Muito bem, mas a gente tem que respeitar isso, né? Na casa dos outros, a gente caminha de acordo com as regras. E isso, como eu disse, não me deixava infeliz. Mas faltava algo. E esse algo era justamente isso. Nas empresas, eu tenho muita alegria de trabalhar com os empresários, com os empreendedores e os líderes. Mas era assim, eu ficava 5 meses trabalhando com um único ambiente. E isso foi ficando pouco para mim. Eu via o resultado que as pessoas obtinham, o resultado que o empresário obtinha, que a empresa obtinha, eu ficava bem, mas eu dizia assim, gente, eu poderia estar fazendo mais, como é que eu faço mais? Que aí vem essa história da possibilidade de se escalar no mundo digital. E escalar não quer dizer fazer mais dinheiro, fazer um monte de dinheiro, porque agora não é nada disso. Porque, aliás, isso nem é um movimento saudável para o empreendedorismo digital, mas é a missão do empreendedor. Se você sente que você precisa passar a sua mensagem, que você pode ajudar pessoas, que você pode informar pessoas, que você pode dar ferramentas, ajudar as pessoas a evoluírem o seu talento e dessa forma obter formas de fazer dinheiro e ter sucesso,
quanto mais pessoas você puder fazer por elas, ou quanto mais pessoas você puder ajudar, melhor, não? Foi assim que eu comecei a pensar. E percebi que os empreendedores digitais íntegros, verdadeiramente comprometidos com a proposta que é o empreendedorismo digital, também pensam assim. Então, eu precisei procurar minha tribo, né? Eu precisei encontrar onde é que eu vou buscar recursos para que eu possa empreender no mundo digital. Então, como eu disse para vocês, há 4 anos eu tomei essa decisão. É muito tempo, para o mundo digital é muito tempo, mas eu fiquei muito travada nas minhas questões emocionais. E ao longo do caminho eu fui percebendo como que algumas pessoas que também estavam nessa busca ficavam nas mesmas questões. A questão de pensar o que as pessoas vão achar disso, como é que eu vou me colocar no mercado que já me conhece ou que não me conhece, como alguém que tem um negócio na internet. Como que vai ficar a minha credibilidade e as pessoas que eu amo? E as pessoas mais próximas de mim e a minha família. O que eles vão pensar? Como é que é isso? A dificuldade de saber como que eu vou administrar um negócio na internet. Como é que é isso? Como que funciona? Porque numa escala dessa, como será que isso funciona? Será que isso dá certo? E eu? O que eu quero com isso? Trabalhar menos? Fazer mais dinheiro? É só isso? Então, são muitas questões e são travas que estão ligadas às nossas crenças, ao nosso histórico familiar. Há uma dificuldade que a gente vai se sentir excluído, porque quando você escolhe um caminho que é muito diferente da maioria, você vai se sentir excluído. E a exclusão traz solidão. E ninguém quer isso. A gente é um bicho que precisa ficar em comunidade. O bicho ser humano precisa de comunidade. Então, essas travas emocionais impedem você. Você, de repente, não sabe qual é a ordem que você quer dar na sua vida. Você não consegue imaginar como que você vai priorizar as questões. E quando eu percebi que são questões de ordem muito pessoal isso, só que o empreendedor digital, na maioria das vezes, ele é uma empresa individual, ele começa uma empresa individual. E ele segue durante muito tempo, mesmo tendo uma equipe, montando um serviço com pessoas, ele segue muito sozinho durante muito tempo e exposto. E tudo isso causa um confronto que dificilmente você consegue sair sozinho. E eu descobri que essa impossibilidade de sair sozinho sofrendo na minha própria pele. Porque o que acontece? Há 10 anos, mais de 10 anos, quando eu descobri uma ferramenta dentro da terapia familiar, que a própria palavra já diz, né? A terapia familiar está focada para a história do indivíduo relacionada ao histórico familiar dele. A história da família dele. Não só pai e mãe, todo o histórico familiar. Então, a terapia familiar, ela olha para o indivíduo, os problemas do indivíduo e faz um link com as questões de família. Então, questões emocionais individuais podem estar ligadas a questões familiares. Essa mesma teoria, tá? Ela pode ser, e ela é usada no âmbito empresarial. É uma análise da mesma base teórica construída para o mundo empresarial. Então, essa teoria,
ela usou um formato, né? E usa uma nomenclatura que nós chamamos de ferramenta da visão sistêmica. Mas vale dizer que há tanto a psicologia familiar, que é do começo do século passado, quanto as estruturas de consultoria usando a visão sistêmica nas empresas, elas são dos anos 80, 90. Isso sempre foi usado. Mas aí, um alemão, ele construiu esse formato da visão sistêmica para tratar problemas emocionais de indivíduos no âmbito familiar. E através dessa teoria dele, outros estudiosos, e foram pessoas da administração, pessoas da área financeira, empresários, consultores, principalmente na Holanda, onde é um dos mais conhecidos, que é o Jan Jacob Stam, eles pegaram essa teoria, que é uma teoria sistêmica terapêutica para famílias e indivíduos, e projetou para ser usada como uma ferramenta de estruturação organizacional, para consultoria organizacional. Percebem? A mesma base teórica servindo a dois propósitos. E quando eu me especializei nessa ferramenta, eu passei a fazer o mesmo caminho com os indivíduos e com as empresas nas consultorias. É o que a gente chama de diagnóstico de disfunção organizacional, estruturação sistêmica nas empresas. E funciona, que é uma maravilha. Por quê? Porque é uma ferramenta de diagnóstico empresarial. Você vai diagnosticar disfunções dentro da empresa. E tudo isso com o formato e a teoria e o conhecimento e a informação da visão sistêmica. Então, eu descobri que você não sai de situações de travas emocionais que te impedem de empreender sozinho, porque eu fui buscar isso para que eu pudesse me trabalhar não só pessoalmente. Não adiantava eu tratar das minhas questões simplesmente individuais, familiares, pessoais. Eu tinha que tratar isso, porque eu sou gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem questão emocional. Mais dia, menos dias, você descobre que você tem. Então, eu fui tratar dessas minhas questões emocionais, mas com o foco no meu empreendedorismo. O que é que está me impedindo de empreender? E é muito diferente de ser um bom profissional, ou escolher a profissão correta, ou ter sucesso na minha profissão. Não é isso. Porque só quem é empreendedor sabe que empreender é totalmente diferente de ser um profissional. O empreendedor, ele pode ter N profissões, ele pode passar por várias. Eu estou na minha segunda profissão, pode passar por várias profissões. Empreender, ser um empreendedor, é algo que é maior do que a própria profissão. Existem excelentes profissionais que não vão empreender nunca na vida, e está tudo certo, porque nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo está pronto para isso. Então, é diferente. Então, eu fui trabalhar, buscar a minha cura, fui buscar o meu reequilíbrio emocional através da ferramenta visão sistêmica, mas com o olhar no empreendedorismo, na empreendedora que eu sou. Então, olhando para todas as nuances, né? Porque existem várias técnicas, né, dentro da visão sistêmica, para você aprender a utilizar, saber como fazer para aplicar na sua vida,
sem necessidade que você se torne um terapeuta, sem necessidade que você faça uma formação para ser um consultor. Não. Como empreendedor que nós somos, como empreendedor que você é. Aprender como pegar essa ferramenta visão sistêmica, entender os princípios que ela ensina como fazer e utilizar para poder se conhecer, para poder identificar qual é a questão emocional sua que está ligada à sua dificuldade em empreender. E quando você descobre isso, quando você identifica, você soluciona. E a ferramenta te ensina a encontrar uma situação, uma imagem, um momento de solução para aquele momento que você tem que agir. Porque o que impede o empreendedor de ter sucesso? Ele paralisa, ele para de agir. Ele fica no mesmo lugar, ele começa a questionar tudo, ele não confia nem nele, nem em quem está ao lado dele. Esse é um grande problema. Então, se você tem na mão uma possibilidade de identificar em você mesmo qual é a questão emocional que está te impedindo, só isso já é metade do caminho. Mas o que eu ofereço para o empreendedor digital é identificar e solucionar, para que você continue caminhando, para que isso possa ser possível que você caminhe. E eu vivi isso em mim. Eu descobri, por exemplo, por que eu tinha tanta dificuldade de usar o gatilho mental da escassez. Porque quando eu comecei a trabalhar com o marketing digital, não vou nem me colocar como empreendedora digital na época, porque eu não era. Eu estava usando o marketing digital, que é a base fundamental, né? O fundamento do empreendedorismo digital. Então eu usava para poder fazer anúncios, para poder captar clientes para eventos presenciais que eu fazia. E fui estudar, como todos nós fazemos. Todo empreendedor digital é um grande estudioso das coisas, das ferramentas que estão aí. Eu sei disso, principalmente os que querem ter sucesso, né? Serem bem-sucedidos. Então, fui estudar. Fui aprender o que era fazer um anúncio, o que era uma copy, o que eram os gatilhos. Fui estudar. Isso está disponível aí, ó, né? De várias formas. Quer dizer, tem muita coisa. Tem muita informação, se você souber filtrar, você chega em boas informações. Muito bem. E aí tinha essa história, e na época eu tinha uma pessoa, um rapaz, né, que tinha uma maior experiência nisso, na parte de marketing, e eu falava para ele o que eu queria escrever para fazer a chamada do evento, e ele me mandava o texto, que a gente chama de copy, né? Aquele texto de anúncio. E aí, todas as vezes que ele colocava o gatilho da escassez, eu barrava ele. Eu falava, não, fulano, isso você não vai colocar, não. Ele falava, mas isso faz parte do jogo, isso faz parte, é preciso dizer isso. Eu falava assim, não vou colocar que a pessoa tem 7 dias para fazer a inscrição. Ele falou, mas é isso mesmo, nós vamos colocar uma semana antes, porque você já tem. Ele me explicava, eu não vou me estender aqui, ele me explicava exatamente o que eu precisava saber. Olha, se você colocar que a pessoa tem 7 dias, ela vai inscrever, porque é exatamente esse tempo que nós temos que dar. Nós vamos anunciar 7 dias. Aí eu olhava e falava assim, mas você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar mais tempo. E se a pessoa está fazendo isso? E se a pessoa está viajando? E se a pessoa tem filho não sei aonde? Eu me colocava nos meus problemas como se eu fosse o cliente. Sendo que quando eu queria alguma coisa e eu priorizava, eu ia lá e fazia, eu ia lá e comprava. Mas eu não aceitava ele fazer isso, porque eu me colocava na escassez de mim mesma. Na época, eu estava atolada em trabalho.
com questões, com filhas, minhas filhas ainda moravam comigo, então eu não tinha tempo para fazer com qualidade aquilo que eu queria. Tinha que resolver problema de adolescente dentro de casa, quem é que já não teve adolescente? Então, eu não suportava pensar como era escasso o meu próprio tempo. E eu ficava numa sensação de injustiça, porque a minha visão familiar, eu estava sendo injusta. Eu não poderia imprimir isso às pessoas, porque eu não estava sendo justa. Eu não estava pensando no próximo. Crenças religiosas, crenças de valores familiares que ficavam muito pesados para mim por conta de uma frase dizendo: você tem 7 dias para fazer a sua inscrição. Eu não conseguia sustentar isso. E perdi muito com isso. Porque hoje eu entendo num outro nível de conhecimento, num outro nível de investimento próprio no meu negócio, que aquele rapaz, naquela época, tinha uma visão clara de que se eu anunciasse durante uma semana, e o evento ia acontecer dali 10 dias, 15 dias, provavelmente eu teria muito mais sucesso do que o que aconteceu. Mas eu achava aquilo uma forma injusta de tratar outra pessoa. Ele ainda me questionava: Van, você está mentindo? Uai, não, como assim estou mentindo? Se a gente anunciar numa segunda e você só receber inscrição até domingo ou segunda, não são 7 dias? São. Então não é mentira. A gente está pondo um prazo, a gente está pondo uma urgência para a pessoa. Urgência, então, era uma palavra que eu não aceitava nem pintada de ouro. Vocês conseguem perceber a minha projeção em cima do meu negócio? E aí eu não tinha um sócio para falar para mim assim. Na época eu não tinha um sócio para dizer para mim assim: para com isso. Vamos fazer desse jeito. Você está errada. O que é isso? Qual que é o problema? Né? Na época, eu não tinha um funcionário do meu lado. Eu não tinha uma equipe. Era eu e eu. E o rapaz, coitado, tentando me convencer. Então, essa coisa de estar sozinho não é fácil. E eu estou contando uma história para vocês que eu só fui enxergar 2 anos depois. Porque eu comecei a utilizar essa ferramenta olhando para mim e percebendo como que as minhas questões emocionais me travavam. Mas por quê? Porque diante de uma visão sistêmica empresarial dentro da minha estrutura como empreendedora, eu enxergo questões de crenças familiares reais, reconheço, e percebo como elas interferem na hora de eu escrever a minha copy. Na hora de eu oferecer algo para o meu cliente, na hora de eu olhar nos olhos e ter medo de integridade, ter medo de honestidade, ter medo. Porque não tem que ter medo. É uma questão emocional. Então você precisa olhar para si mesmo e descobrir assim: gente, não tem nada a ver. Esse medo não tem fundamento. Essa desconfiança não tem fundamento. O que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo um negócio, eu estou empreendendo, eu não estou causando mal a ninguém. Por que é que eu estou tão ansioso? Por que é que eu estou tão angustiado? Por que é que eu não consigo aceitar que é desta forma que o mercado funciona? Muitas vezes não tem a ver com uma frase feita do tipo: empreendedorismo digital não é para mim. Negócio digital não é para mim. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes tem a ver com travas emocionais que você precisa identificar e solucionar. E aprendendo a fazer isso, você vai empreender com sucesso. E isso é a Rota Paralela. Esse é o projeto da Rota Paralela. É ensinar você a identificar e solucionar as travas emocionais que te impedem
de empreender com sucesso. Então, a rota paralela é a rota que você vai fazer em paralelo ao seu negócio. É plantar sua arvorezinha de equilíbrio emocional junto com a arvorezinha do seu empreendimento digital. Não precisa parar para se tratar. Não precisa parar para se reequilibrar. Não precisa parar para fazer um curso de formação, de autodesenvolvimento, seja ele qual for, para depois empreender. Não. Você pode até fazer isso, está tudo certo também. Mas o que eu estou te propondo e que estou te dizendo que funciona e quero que você faça é ter esta rota paralela de identificação e solução de questões emocionais suas enquanto você empreende com sucesso, sem que isso aqui impeça o seu empreendedorismo. Isso é a rota paralela. Um caminho paralelo, porém sempre junto. E que segue bem. Isso eu posso dizer para vocês. Funciona. Ok? Então, esse era o recado que eu queria dar hoje, esmiuçando, explicando o que é Rota Paralela. Este projeto para empreendedores digitais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!